poder da reprodução não é para o bem da espécie, e o legislador humano age em nome da espécie ao estabelecer uniões monogâmicas de um homem com uma mulher. Então veja que agora o poder da reprodução vai ser usado pelo legislador humano para a instituição de uniões monogâmicas de um homem com uma mulher. E essas uniões, instituições monogâmicas, vão ser instituições de poder na sociedade. Os órgãos genitais individuais agora devem ser usados somente para o poder da espécie, para a questão coletiva. Os órgãos são, por assim dizer, emprestados pela espécie. E o que é mais importante, sujeitos a um exercício de domínio eminente pela cidade. Então, a partir desse entendimento, o órgão genital de uma pessoa pertence ao domínio da cidade, à legislação da cidade. E deve ser usado somente dentro do que a lei permite. E quando falamos sobre questão de poder, monoteísmo, monogamia, monoculturas, eu falo sobre isso no curso Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição, tá, gente? Para entender essas questões que são questões de poder, não são questões individuais de sexualidade, tá? O entendimento de Alberto sobre a luxúria tem inúmeras consequências, uma das quais é tornar a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo um pecado particularmente grave. É aqui, segundo Alberto, um pecado contra a graça, contra a razão e contra a natureza. Essa fórmula tripla é tão importante para Alberto que ele a repete literalmente em várias obras posteriores, até a última. A sodomia é um pecado contra a graça, porque é um pecado especialmente condenado por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, claro, de acordo com a interpretação dele. A sodomia é um pecado contra a razão, porque ela se sobrepõe à razão, e é finalmente um pecado contra a natureza, porque contradiz o impulso natural de continuidade das espécies. Como Alberto disse em outro lugar, o pecado contra a natureza é um pecado contra a ordem da natureza, na forma de geração, que é o ponto de partida para toda a natureza. Alberto pode sustentar essa tripla condenação somente se puder resistir a uma objeção que regularmente ameaça as discussões sobre luxúria. O poder reprodutivo não deve ser tratado em analogia com outros poderes biológicos? Em caso afirmativo, por que não podemos raciocinar sobre o sexo da mesma forma que raciocinaríamos sobre a comida? Alberto levanta e responde essas questões várias vezes na pergunta sobre luxúria. Ele argumenta como seria de se esperar que o poder nutritivo é para o bem do indivíduo, enquanto o poder gerador é para o bem da espécie. Sua resposta ignora o ensino médico de que os órgãos genitais são individuais e funcionam de acordo com o temperamento do organismo individual. Essa exclusão do conhecimento médico é deliberada. Alberto invocará outras doutrinas médicas, por exemplo, e ele argumenta a partir de um relato peripatético da concepção, que a poligamia às vezes é permitida, mas a poliandria nunca. A poligamia é um homem com várias mulheres e a poliandria é uma mulher com vários homens, tá? Então veja o que ele está afirmando. E que talvez seja mais bizarro é que ele argumenta aqui e em outros lugares que uma mulher que tem relações com mais de um parceiro corre o risco de se tornar estéril por causa da umidade excessiva do útero. O argumento é incoerente, mas sugere até onde Alberto vai com relação à doutrina médica quando lhe convém. E é ainda mais impressionante, então, que ele exclua o que os médicos e filósofos ensinam sobre o papel dos órgãos genitais na saúde do indivíduo. Além das inconsistências locais,
Há oscilações mais profundas no entendimento de Alberto sobre a luxúria, causadas pelo esforço de manter a categoria de luxúria unida em torno da lei da procriação. Tendemos a ignorá-las porque presumimos que há por trás da categoria de luxúria algo como a nossa ideia moderna de pecados sexuais. Mas pecado sexual não é um termo no vocabulário de Alberto. Então a gente não pode projetar essa categoria para dentro dos textos dele. Não é a base, pecado sexual não é a base de seu entendimento de luxúria. As oscilações em seu entendimento aparecerão na tentativa de responder a perguntas como as seguintes: o que, senão a sexualidade, é o tema do vício da luxúria? Qual é a coisa subjacente à qual o pecado se liga? Que bem é prejudicado pelo que é pecaminoso nos pecados da luxúria? Alberto, assim como a maioria de seus contemporâneos, está disposto a descrever a luxúria com graus variados de rigor. Suas definições mais rigorosas fazem da luxúria um pecado por meio de e de acordo com o poder gerador.